Boa noite, eu sou o Christian. Eu sou a Nalder. Nós somos alunos do curso de Tecnologia e Gestão Empresarial da FATEC Taquaritinga e o tema do nosso trabalho de graduação é a importância da gestão da diversidade das organizações contemporâneas. A gestão da diversidade é um tema de grande relevância nas organizações atualmente, devido a vivermos numa sociedade cada vez mais heterogênea. Desta maneira, pretende-se fazer compreender o conceito da gestão da diversidade, o impacto da discriminação do trabalho e nos resultados das organizações e compreender a dimensão da responsabilidade social nas organizações na gestão da diversidade. A definição de trabalho decente. Costa 2010 afirma que o conceito de trabalho decente foi introduzido pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, em 1999 e visa traduzir o objetivo de garantia a todas as pessoas de oportunidade de emprego produtivo em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Deve haver garantias de que todos queiram trabalhar, tenham a chance real de encontrar um emprego que lhe permita um nível de bem-estar aceitável ao trabalhador e sua família. Trabalho decente pode ser entendido como condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. Para a Abramo 2006, o conceito de trabalho decente se apoia em 4 pilares, sendo eles os direitos e princípios fundamentais do trabalho, a promoção do emprego e de qualidade, a extensão da proteção social e o diálogo social. Para a OIT, é possível e necessário que se formulem novas políticas para estimular a criação de mais e melhores empregos, além de buscar a redução da informalidade. É preciso ainda combater o trabalho infantil, o trabalho escravo e todas as formas de discriminação que ainda existem no emprego, promover o emprego juvenil e ampliar e melhorar a cobertura da proteção social, impulsionar a educação e a capacitação para o trabalho, reforçar a produtividade e a competitividade das empresas e fortalecer os direitos trabalhistas. A gestão da diversidade. No século XX, ocorreram grandes mudanças que causaram muitas transformações culturais, sociais e econômicas e tecnológicas, que de uma forma ou de outra acabou influenciando nos hábitos, costumes, valores, crenças e principalmente no comportamento dos indivíduos. E isso fez com que fosse necessária uma reestruturação das organizações, principalmente no que se diz respeito à diversidade, a divisão sexual e trabalho na sociedade contemporânea. As organizações podem contribuir significativamente para uma reestruturação da dinâmica social e na promoção da diversidade, já que o ambiente organizacional favorece o aprendizado e a troca de informações. Um pouco da realidade de seus números. Segundo o IBGE, entre os anos de 2005 e 2015, o número de negros ingressantes no ensino superior subiu de 5,5% para 12,8%. No entanto, apenas 6,3% dos cargos de gerência são ocupados por pessoas negras. No quadro de executivos, essa taxa é de apenas 4,7%. A situação só se inverte nas vagas de início de carreira com baixa exigência profissional, onde aprendizes são 57,5% e os trainees 58,2%. Em entrevista com o PNS, 66% dos entrevistados reclamaram da falta de oportunidades. Vale ressaltar que a existência da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que seu artigo 93, obriga as empresas a preencher uma porcentagem do seu quadro de funcionários com pessoas com deficiência. 40% dos entrevistados reclamam de baixos salários, 38% reclamaram de falta de um plano de carreira, 38% da falta de acessibilidade e 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Braga e Ruse, 2016, afirmam que as mulheres podem ter salários até 25,6% menores que seus colegas homens com as mesmas condições de trabalho. Essa desigualdade fica ainda maior quando se compara entre escolaridade entre homens e mulheres, pois elas estudam em média 8 anos contra 7,5% dos homens.
As mulheres representam apenas 19% dos cargos de chefia, número ainda mais baixo do que a média mundial, que é 24%. Enquanto se fala em mulher negra, a situação é ainda mais drástica, pois elas ocupam 1,6% dos cargos de gerência e 0,4% no quadro executivo. O grupo LGBTQ atualmente representa quase 9% da população brasileira, ou seja, 18 milhões de pessoas. Uma em cada 5 empresas se recusa a contratar pessoas homossexuais com medo de que a imagem da companhia fique associada àquele funcionário, fazendo com que essas empresas percam seus clientes. 68% das pessoas já presenciaram algum tipo de homofobia no ambiente de trabalho. Bom, então como foi citado agora, alguns grupos de que sofrem por conta do problema da diversidade. Então o que a gente vai falar agora é sobre os benefícios que podem ocorrer para uma empresa quando ela tem o apoio a essa diversidade, quando ela faz contrário a esses números que a gente acabou de apresentar. Então a primeira pergunta que a gente faz é: a missão de uma empresa é gerar renda ou fazer assistência social? Então essa pergunta é importante porque na maior parte das vezes a missão de uma empresa é de alguma forma obter lucro, né? Então teoricamente a assistência social nem é um objetivo. No entanto, é importante citar que as empresas que possuem um bem ou serviço para alguém e este alguém precisa estar disposto a consumir esse bem ou serviço, e cada vez mais pessoas estão dispostas a consumirem de empresas socialmente responsáveis. Ou seja, embora a responsabilidade social não seja uma das missões, um dos objetivos das organizações, é importante ressaltar que muitas vezes essa questão pode ajudar com que ela consiga mais clientes. Então, dessa forma, se as organizações ficarem presas a pensamentos retrógrados, elas tendem a perderem mais consumidores e caminhar para o fracasso. Segundo Pota, o apoio à diversidade ajuda a melhorar a imagem da empresa, conferindo a ela credibilidade e aperfeiçoando o relacionamento com os empregados. É importante citar que 87% dos adultos do público LGBTQ e 75% dos adultos que não são LGBTQ consideram uma marca que tem benefícios iguais para os funcionários, que são LGBTQs. 47% dos adultos LGBTQs são mais propensos a comprar produtos e serviços de uma empresa quando o anúncio foi adaptado a esse tipo de público. 23% dos adultos deste público mudam de um produto ou serviço porque a empresa diferente, ela não apoia esse tipo de público. E 71% dos gays e lésbicas permanecem fiéis à marca por ser amigável com as questões LGBTQs, mesmo que a marca seja mais cara ou menos conveniente. Os rumos. Belloni afirma que 93% das empresas entre as 500 maiores do mundo proíbem qualquer tipo de discriminação, seja ela de identidade de gênero ou orientação sexual. No Brasil, 75% das empresas têm essa mesma política. Bulgarelli afirma que, nesse sentido, o Estado está muito mais adiantado que as empresas ao pensar temas como, por exemplo, racismo e ao propor legislações inclusivas que promovam direitos e reparem os prejuízos históricos. Prova disso são as cotas para vestibulares e concursos públicos. Conclusão. Apesar das evoluções, ainda há muito o que ser feito, pois infelizmente o mercado de trabalho ainda tem uma carga pesada de preconceitos, priorizando em geral as pessoas brancas, do sexo masculinos, heterossexuais e sem deficiência. É preciso lembrar que, se fizermos uma análise histórica, podemos concluir que já tivemos grandes avanços, pois basta lembrarmos de que no passado a mulher só trabalhava em serviços domésticos, os negros foram escravizados, os homossexuais eram tratados como doentes e os portadores de deficiência eram condenados a uma sobrevivência
quase vegetativa e que eram escondidos por seus familiares dentro de suas casas. Nota-se que estamos evoluindo e que essas mudanças vêm ocorrendo aos poucos, e por isso é importante na formação dos novos gestores que se incluam conceitos como o de trabalho docente e o da gestão de diversidade, pois só assim será possível pensar no futuro, que no futuro teremos um mercado de trabalho que, apesar de heterogêneo, ele seja justo. É claro que a gente não está falando de um futuro muito próximo. A tendência é que os números citados nesse trabalho sejam melhorados constantemente, aos poucos, através da difusão de mais conhecimento e do aumento da conscientização e de melhorias para aumentar a medida em que o maior número de gestores se conscientize do assunto. Portanto, é possível afirmar que a familiaridade dos administradores com os conceitos aqui citados neste trabalho está aumentando, pois pesquisas apontam que cada vez mais as empresas estão pensando na diversidade e em sua responsabilidade social. É claro que na maioria das vezes estão de olho numa fatia do mercado consumidor, mas essas são as regras da sociedade capitalista. Da mesma forma, é possível acreditar que as empresas estão se reorganizando principalmente em seus processos gerenciais e para atender o trabalho decente e a gestão de diversidade. As organizações cada vez mais investem em seus recursos humanos, pois aos poucos vão compreendendo a importância da força de trabalho e que, apesar de qualquer pessoa ser substituível, essa substituição traz impactos tanto financeiros quanto produtivos. Bom, quanto às relações entre diversidade, criatividade e inovação tecnológica, percebe-se que cada vez mais as três estão interligadas. A tecnologia conectou as pessoas através das redes sociais e aos poucos as empresas perceberam o potencial disso para prover seus produtos e serviços. E muitas vezes utilizam essas plataformas para mostrar ao mundo que estão interligadas às questões de diversidade. Bom, a prova disso são as inúmeras campanhas publicitárias com datas comemorativas que exaltam a importância da mulher, do negro, do portador de deficiência e principalmente no que diz respeito às questões de gênero e orientação sexual. Notadamente, as empresas perceberam que ao apoiar essas causas, levam as pessoas a refletirem sobre as mesmas e que na maioria das vezes, quando percebem esses valores que as empresas estão tentando transmitir, as pessoas fidelizam-se à empresa. É possível citar algumas ações do tipo, como é o caso de uma ação publicitária da Microsoft, lançada em março de 2017, para o Dia das Mulheres, e que procurava inspirar garotos a seguirem carreiras nas áreas científicas e de tecnologia, ou mesmo a campanha publicitária da Netflix para o Dia das Mulheres no mesmo ano, em que mostra a importância das mulheres em suas séries mais famosas. Portanto, é possível concluir que os conceitos estão cada vez mais inseridos nas organizações, porém há um longo caminho a ser percorrido, tá? Mas as expectativas são positivas, já que temos cada vez mais conscientização de que a diversidade é algo presente em todas as áreas de atuação do ser humano. Bom, essas são as referências bibliográficas que foram utilizadas durante o trabalho.